uma ilha tão paradisíaca quanto inacessível, considerada um dos lugares mais ricos do mundo, onde a beleza e a cordialidade do pessoal seduzem milhares de viajantes todo ano, que caem em tentações impossíveis de resistir. Um paraíso perdido na região mais misteriosa da Terra, que parece também atrair aviões, navios e muitas outras realidades que desaparecem sem deixar vestígios. Neste novo vídeo do Mundo Sem Censura, vamos levá-lo ao coração das Ilhas Bermudas, um lugar onde o luxo e o mistério coexistem sob um céu azul eterno. Bermudas, um arquipélago com mais de 150 ilhas com mais igrejas por área do que quase qualquer outro lugar na Terra. Um paraíso repleto de praias cor-de-rosa, cavernas subterrâneas, aviões e navios fantasmas, e uma população considerada entre as mais amigáveis e ricas do mundo. Um lugar fascinante no coração do enigmático Triângulo das Bermudas, cercado de lendas que a ciência ainda não conseguiu decifrar. Ilhas onde festas privadas e secretas escondem histórias íntimas que poucos se atrevem a mencionar. Um lugar cheio de curiosidades únicas, com casas com telhados em forma de concha que coletam água da chuva, sem rios ou lagos naturais, nem placas publicitárias nas ruas, tão comprometido com a limpeza e a ordem que não existem cães vadios nem lixo, e onde os táxis superam em número os carros particulares. Descubra com a gente a ilha que deu nome às Bermudas, a elegante roupa de escritório tropical que nasceu aqui. Fique de olhos abertos, porque o que você vai ver vai mudar a sua maneira de entender esse paraíso. Vamos começar. Em um dos cantos mais remotos da Terra, a milhares de quilômetros de qualquer outro lugar conhecido, no coração do Oceano Atlântico, estão as Ilhas Bermudas, um arquipélago de beleza deslumbrante e segredos lendários. Cada ilha parece flutuar sobre águas de um azul impossível, enquanto os recifes de coral brilham sob o sol como guardiões de mistérios que se acumularam ao longo dos séculos, escondendo os restos de navios e aviões que acabaram aqui sem deixar rastros. O arquipélago é formado por mais de 150 ilhas e ilhotas, embora apenas cerca de 20 sejam habitadas permanentemente. Entre as mais conhecidas estão Hamilton, a capital, com seu porto elegante e sua vibrante vida urbana; St. George, a cidade mais antiga e repleta de história colonial; e Somerset, famosa por suas praias e resorts de luxo que atraem visitantes de todo o mundo. Cada ilha tem seu próprio caráter, mas todas compartilham uma exclusividade, beleza e mistério, que não se encontram em nenhum outro lugar. Os habitantes das Bermudas são considerados entre os mais ricos do planeta, graças a um produto interno bruto per capita que ultrapassa os 138 mil dólares americanos por ano. As Bermudas costumam compartilhar o pódio da riqueza mundial com países como a Suíça e Luxemburgo. Essa prosperidade não é por acaso. Ela se deve a uma economia baseada em serviços financeiros internacionais, seguros e um turismo de luxo que atrai a elite de todo o mundo com realidades que certamente os surpreenderão. O nível de vida aqui é excepcional. As ilhas combinam prosperidade com ordem, limpeza e segurança, criando um ambiente onde a qualidade de vida é percebida em cada rua e recanto do arquipélago. Cada detalhe reflete a importância que os bermudianos dão à estética e ao cuidado com o meio ambiente. De jardins perfeitamente alinhados a edifícios históricos restaurados com precisão, tudo é pensado para transmitir harmonia e elegância. Nas Bermudas, essa dedicação à ordem se estende a aspectos surpreendentes da vida urbana. Não existem cães vadios, pois cada animal doméstico é registrado e cuidado por seus donos, o que garante que o espaço público se mantenha limpo e seguro. Também não são permitidos cartazes publicitários nas ruas, o que evita a poluição visual e preserva a beleza natural das paisagens urbanas. Nestas ilhas, até o lixo é cuidadosamente controlado, já que os sistemas de coleta são eficientes e os resíduos são gerenciados de forma que praticamente não há vestígios visíveis de lixo nas ruas. Este nível de ordem e limpeza faz parte do estilo de vida das Bermudas, uma forma de manter seu status como um dos territórios mais ricos e exclusivos do planeta. Certamente por isso, a calça mais usada nessas ilhas é a bermuda.
Um símbolo que reflete como nenhuma outra peça de roupa a vida relaxada, elegante e organizada de seus habitantes. A bermuda surgiu no início do século XX como uma versão mais confortável do traje formal europeu, adaptada ao clima quente desse arquipélago. Tradicionalmente, são combinadas com camisas de manga comprida e gravata ou com blazers, tornando-se o traje oficial para escritórios e ambientes formais, mas adaptadas ao conforto da vida insular. A sua popularidade não se limita às bermudas. Hoje em dia são usadas em muitos países como peça de verão, mas raramente se reconhece que a sua origem está aqui, nestas ilhas do Atlântico. As bermudas chegaram ao resto do mundo graças à influência dos turistas e residentes britânicos que visitavam o arquipélago em meados do século XX. Fascinados pelo conforto e pelo estilo elegante adaptado ao clima quente, eles levaram esse design para a Europa e América, onde se popularizou como uma versão casual do traje formal. Não foi uma marca específica que as lançou no mercado global, mas sim a combinação da moda colonial britânica e a exposição internacional dos visitantes que permitiu que esse estilo fosse copiado e adotado em outras regiões. Logo se tornaram sinônimo de verão, férias e climas quentes, embora nas bermudas elas mantenham seu caráter formal e simbólico, mostrando como uma peça de roupa pode refletir a identidade e a vida organizada de todo um arquipélago. Um detalhe curioso é que, embora muitos visitantes o associem à moda casual de férias, nas bermudas a bermuda continua sendo um requisito em certos contextos de trabalho, algo como o traje de escritório, mostrando como a tradição e a elegância se mantêm mesmo em um ambiente onde a vida parece relaxada e quase perfeita. Foram os colonos britânicos que chegaram aqui há séculos, no início do século XVII, transformando o arquipélago em um enclave estratégico do Império Britânico no Atlântico. Sua chegada marcou o início do colonialismo, introduzindo estruturas políticas, administrativas e culturais que ainda hoje são observadas na organização e na vida formal das ilhas. Os habitantes originais dessas ilhas eram em sua maioria descendentes de colonos britânicos, juntamente com escravos trazidos da África durante o período colonial, que trabalhavam principalmente na construção e na agricultura. Por tudo isso, mais da metade da população atual é negra, enquanto a outra parte é de ascendência europeia. Essa mistura étnica deu origem a uma cultura vibrante, rica em tradições e costumes próprios do arquipélago. O nome Bermudas vem de Juan de Bermúdez, o navegador espanhol que avistou essas ilhas no início do século XVI. Hoje, essas ilhas formam um território britânico ultramarino, com uma população de cerca de 70 mil habitantes. A língua oficial é o inglês, falado tanto na vida cotidiana quanto na administração, nos negócios e na educação. A religião tem um papel importante na vida das Bermudas, e também está ligada ao passado colonial. Na maioria das Bermudas, a maioria da população é cristã, e o que surpreende muitos visitantes é que há mais igrejas por quilômetro quadrado do que em quase qualquer outro lugar do mundo, refletindo a importância histórica e cultural da fé na vida da ilha. Algumas igrejas datam dos séculos XVII e XVIII e são conservadas com extremo cuidado, integrando-se harmoniosamente em uma paisagem urbana onde, como você já sabe, a ordem e a limpeza são prioridades. Além das igrejas, os edifícios que mais chamam a atenção de quem visita este paraíso na Terra são as suas casas, e mais ainda, as suas formas e sentido arquitetônico que, como você verá, não são assim apenas por uma questão estética. Uma das características mais marcantes dessas casas são os telhados em forma de concha, projetados de forma engenhosa para coletar a água da chuva e canalizá-la para depósitos subterrâneos, uma solução vital neste arquipélago, já que aqui não há rios nem lagos naturais. A ausência de rios e lagos se deve à geografia e composição dessas ilhas, já que, por serem formadas principalmente por rocha calcária porosa, a chuva se infiltra rapidamente no subsolo, impossibilitando a formação de correntes ou lagos permanentes. Por isso, cada casa precisa encontrar sua própria maneira de armazenar água, dando origem a esse sistema tão engenhoso quanto estético nas casas das Bermudas. Esse sistema não só garante o abastecimento de água para cada casa, mas também confere um caráter único à silhueta urbana,
fazendo com que as ruas das Bermudas pareçam um mosaico de telhados curvos que se elevam sobre o oceano. Cada telhado branco é cuidadosamente projetado, pois também reflete a luz do sol para manter o interior fresco e, ao mesmo tempo, coletar a água da chuva. Dessa forma, a necessidade se tornou não apenas beleza, mas também inspiração e tradição neste paraíso atlântico. As cores das casas são outra curiosidade que não passa despercebida. Tons pastéis vibrantes, rosas, turquesas, amarelos e verdes se alternam em cada rua, criando uma paisagem visual que parece um quadro. Essa explosão de cores não só embeleza o ambiente, mas reflete a tradição local de manter a harmonia e a alegria na vida cotidiana, ao mesmo tempo em que contrasta com o azul profundo do oceano e o verde dos jardins cuidadosamente mantidos ao redor. Essas construções, únicas no mundo, tornam o passeio pelas Bermudas uma experiência mágica em si, pois cada casa conta uma história de tradição, criatividade e adaptação. Uma realidade onde cor, forma e funcionalidade se uniram para criar uma paisagem urbana tão extraordinária quanto o próprio arquipélago. Outra realidade que surpreende qualquer visitante é que nas Bermudas quase não há carros particulares nas ruas. O trânsito é rigorosamente regulamentado. Apenas os residentes podem ter um carro próprio e, mesmo assim, devem cumprir normas rígidas de registro e quantidade de veículos por residência. Como resultado, os táxis superam em número os carros particulares, tornando-se o meio de transporte mais visível para quem percorre as ilhas. Para se deslocarem, os residentes que não possuem carro podem alugar motos ou bicicletas, opções que permitem circular facilmente pelas estradas estreitas e pontes que conectam as ilhas. Além disso, as Bermudas contam com um serviço de ônibus muito atraente e eficiente, com rotas que cobrem praticamente todo o arquipélago. Um dos ônibus mais chamativos é de um rosa fúcsia intenso, uma imagem inesquecível que adiciona um toque de cor e personalidade ao transporte público. Essa combinação de transporte regulado, táxis abundantes, aluguel de motos e bicicletas e ônibus coloridos, reflete a filosofia das Bermudas. Um equilíbrio entre conforto, ordem e estética, mantendo o arquipélago seguro, limpo e livre do caos causado pelo excesso de veículos. Para o visitante, se locomover pelas Bermudas é tão parte da experiência quanto contemplar suas praias cor-de-rosa e seus recifes de coral. Por tudo isso, as Bermudas não se limitam ao seu eficiente sistema de transporte e à sua limpeza urbana. Uma das maiores atrações que cativa quem visita o arquipélago está logo abaixo da superfície de suas águas, em um ecossistema marinho que é, sem dúvida, um tesouro natural. As águas que banham as Bermudas estão entre as mais transparentes do mundo, com uma visibilidade que muitas vezes ultrapassa os 30 metros, criando um aquário natural incomparável. Essa claridade se deve, em parte, ao afastamento do arquipélago das grandes massas continentais e ao trabalho e estado de seus recifes de coral. Esses recifes, que ostentam o título de serem os mais setentrionais do planeta, não só constituem uma impressionante barreira natural que protege as ilhas, mas são a fonte direta do fenômeno mais famoso das Bermudas: suas incríveis praias cor-de-rosa. Esse detalhe fascinante se deve a um processo biológico único. Uma parte significativa e fundamental da famosa e macia areia rosa das Bermudas vem justamente dos seus recifes de coral e da vida marinha que os habita. O mecanismo é surpreendente. O protagonista é o peixe-papagaio, que se alimenta raspando o coral para acessar as pequenas algas que vivem dentro dele. Ao fazer isso, ele ingere fragmentos do esqueleto do coral, que depois tritura em seu sistema digestivo. O resultado é que o esqueleto do coral triturado é excretado como areia branca e fina. Essa areia branca adquire o distinto e cobiçado tom rosado ao se misturar com bilhões de fragmentos microscópicos de conchas vermelhas do foraminífero, um minúsculo organismo marinho que vive no Recife e cujas conchas se depositam na costa, tingindo as praias com essa cor única. Por tudo isso, as Bermudas estão repletas dessas praias cor-de-rosa, resultado direto da interação entre o peixe-papagaio, o coral e esse minúsculo organismo vermelho, o que torna essas costas um espetáculo natural incomparável.
Se você gostou de entender o motivo pelo qual as Bermudas têm praias cor-de-rosa ou casas com conchas nos telhados, lembre-se de deixar seu like e se inscrever no Mundo Sem Censura para não perder histórias como esta todas as semanas. Obrigado! A vida marinha que fervilha em torno desses corais é de uma riqueza e variedade surpreendentes, constituindo um paraíso para o mergulho e o snorkel. Milhares de espécies de peixes tropicais de cores vibrantes, tartarugas marinhas e uma infinidade de invertebrados tornam as mergulhadas uma experiência quase mística, sendo esse espetáculo subaquático um dos principais atrativos que atraem turistas de todo o mundo todos os anos. Mas as Bermudas oferecem muito mais do que maravilhas naturais. A alma do arquipélago reside em seu povo. A hospitalidade e a gentileza dos bermudianos são lendárias, manifestando-se em um tratamento caloroso e um sorriso genuíno, que fazem com que o visitante se sinta instantaneamente em casa. É um senso de comunidade arraigado que valoriza a ordem, o respeito e a alegria de viver neste pequeno paraíso. Para muitos turistas, a conexão com o lugar vai além da mera contemplação. O afastamento dessas ilhas, aliado à cordialidade de seus habitantes, deu origem a uma lenda local romântica e muito real, que a beleza das mulheres das Bermudas exerce uma atração especial sobre os visitantes estrangeiros. A distância do continente e o ambiente íntimo e seguro deste arquipélago exclusivo propiciam encontros e relacionamentos que muitas vezes vão além das férias. Não são poucos os turistas que, cativados por essas belas mulheres e pela sedução intrínseca do lugar, decidem lançar âncoras permanentemente, ficando presos no bom sentido e formando novas famílias nas areias rosadas das Ilhas Bermudas. Essa doce realidade de ficar preso pelo amor e pela beleza convive com outra, muito mais enigmática e temida por muitos. A própria localização das Bermudas, no Atlântico Norte e perto do infame Triângulo das Bermudas, adiciona uma camada de mistério. Essa realidade, a de ficar preso aqui, ou até mesmo a de desaparecer na névoa de suas lendas, é outra das razões que tornam este arquipélago único, com desaparecimentos misteriosos, lendas e motivos que logo conheceremos. Mas antes de mergulharmos nos profundos mistérios que cercam este ponto no mapa, é crucial abordar outra realidade palpável presente nessas ilhas: o turismo de superluxo e o mundo exclusivo das festas privadas ultra-secretas. As Bermudas, sendo um centro financeiro offshore e um destino de elite, como você sabe, um dos lugares mais ricos do planeta, também atraem uma clientela com um poder aquisitivo extraordinário. Essa realidade se manifesta na existência de festas privadas em ilhas secretas ou vilas inacessíveis, onde os ricos e poderosos buscam um refúgio da vista do público para dar asas às suas fantasias muitas vezes obscuras. Essas reuniões altamente secretas guardam histórias difíceis de acreditar, marcadas pelo excesso e pelo sigilo absoluto. Há rumores, por exemplo, de que um famoso magnata da tecnologia aluga todos os anos uma das pequenas ilhas satélites, localizadas no Grande Porto, como Oswego Island, ou alguma outra das minúsculas formações rochosas próximas a St. George. Este é o seu refúgio ultra-secreto, onde a discrição é total e a lei é única. Festas luxuosas que superam o imaginável. Essas celebrações íntimas podem durar um fim de semana inteiro, com um desperdício brutal onde apenas alguns poucos eleitos têm acesso. O mais impressionante é a dinâmica dessas reuniões. Mais do que simples festas, dizem que eram como um harém moderno, onde dinheiro e beleza feminina se misturavam sem limites. Jovens modelos e mulheres deslumbrantes trazidas de países remotos eram recrutadas e convidadas com pagamentos astronômicos. Fala-se em 6 dígitos, só pelo fim de semana, para garantir que a beleza e as relações íntimas fossem o eixo central do evento. O ambiente era de um excesso tão controverso que é difícil de acreditar. Para manter o sigilo absoluto, a ilha só era acessível por helicóptero privado ou iate de luxo, atracando em um cais privado longe de qualquer olhar indiscreto. Isso criava uma bolha perfeita de hedonismo e glamour, isolando os convidados do mundo exterior. Neste paraíso paralelo, as experiências vividas eram tão selvagens e explosivas
quanto as enormes fortunas que pagavam por elas. Mas as Bermudas são muito mais do que riqueza e exclusividade. É um paraíso natural único, com águas cristalinas, clima temperado durante todo o ano e uma vida marinha surpreendente, localizado no coração do Triângulo das Bermudas, a região mais enigmática do Atlântico e provavelmente de todo o mundo. O nome Triângulo das Bermudas descreve uma vasta área do Oceano Atlântico que ganhou fama de ser um cemitério marinho e aéreo. É assim chamado porque seu traçado em um mapa forma aproximadamente uma gigantesca figura triangular. Essa área abrange cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados no Atlântico Ocidental. Seus vértices são geralmente definidos por 3 pontos-chave: Bermudas ao norte, Porto Rico ao sul e Miami, ou algum ponto da costa da Flórida a oeste. É uma rota marítima e aérea intensamente movimentada, o que historicamente também aumentou as possibilidades desse tipo de incidente. A lenda que envolve este triângulo é alimentada por uma série de realidades inexplicáveis. Há séculos, marinheiros e pilotos relatam falhas estranhas nos instrumentos de navegação, bússolas que giram sem controle e névoas misteriosas que aparecem do nada. Estima-se que nesta região tenham desaparecido, sem deixar vestígios ou sinais de socorro, cerca de 50 navios e mais de 20 aviões. O mais impressionante é que muitos desses incidentes ocorreram em condições climáticas normais, deixando os investigadores sem uma causa clara ou vestígios para analisar. Dentro dessa coleção de enigmas, um dos casos mais famosos que ocorreu exatamente nessas ilhas foi o da aeronave Star Tiger. Este voo comercial da companhia British South American Airways desapareceu perto das Bermudas no frio mês de 1948. A bordo estavam 25 passageiros e 6 tripulantes, cobrindo a rota dos Açores às Bermudas. O Star Tiger era um avião Tudor, considerado moderno e seguro. A última mensagem recebida dele indicava que tudo estava bem, com o piloto solicitando uma verificação de posição a apenas 2 horas de pousar nas Bermudas. Depois disso, houve um silêncio absoluto. Apesar das intensas buscas, nunca foram encontrados restos do avião, nem uma mancha de óleo, nem mesmo um colete salva-vidas. Parece que aquele avião desapareceu por magia. A única conclusão oficial foi que o destino do Star Tiger continuará sendo um mistério não resolvido, alimentando a ideia de que uma força invisível agiu nas proximidades das Ilhas Bermudas. Você provavelmente se pergunta: o que torna essa região tão enigmática e perigosa? É realmente assim? Para responder a isso, tanto a ciência quanto a especulação propuseram uma variedade de teorias, algumas baseadas na geologia e outras mais no paranormal. Uma das teorias mais aceitas pela ciência tem a ver com a geologia submarina. Sabe-se que essa zona é rica em depósitos de hidratos de metano. Esses são gases que se encontram congelados sob o leito marinho. Se uma erupção ou um movimento sísmico liberar essas bolsas de gás, o metano borbulha em direção à superfície. Quando isso acontece, a água se torna muito menos densa, quase como um refrigerante. Um navio que navegasse sobre essa espuma perderia a flutuabilidade instantaneamente e afundaria em segundos, sem tempo para emitir um pedido de socorro. Para os aviões, a liberação maciça desse gás na atmosfera seria capaz de causar falhas catastróficas nos motores ao voar na área. E a maioria dos voos que desapareceram aqui o faziam a uma altitude em que esse gás liberado ainda representava um perigo direto para a combustão das aeronaves. Outra explicação se concentra na intensa atividade magnética dessa região do planeta. Especula-se que a região contenha anomalias geomagnéticas que poderiam explicar as falhas erráticas das bússolas e dos instrumentos de navegação. Embora muitos especialistas descartem essa possibilidade, é um fator que contribui para a confusão frequentemente relatada nessa zona do mundo. Além disso, as condições ambientais próprias do oceano e da atmosfera na região são extremamente voláteis. A corrente do Golfo passa diretamente por lá, criando mudanças meteorológicas rápidas e imprevisíveis. De repente, podem surgir tempestades violentas ou ondas gigantescas conhecidas como ondas vagabundas ou ondas monstruosas.
capazes de engolir navios de grande porte, deixando a lenda do Triângulo das Bermudas como uma mistura fascinante de realidade, geologia e lenda. As profundezas do oceano nessa área são abismais, o que dificulta muito a localização de qualquer tipo de resto ou evidência se algo desaparecer aqui, perpetuando o mistério e garantindo que as histórias de navios e aviões desaparecidos nas Bermudas continuem sendo uma das maiores lendas do planeta. Chegados a este ponto, aproveitamos para perguntar: o que você acha desses desaparecimentos? Você acha que elas são causadas pelo magnetismo terrestre, pelos hidratos de metano, ou por fenômenos paranormais que a ciência ainda não consegue explicar? Você conhece algum lugar parecido? Pause o vídeo e deixe seu comentário. Essa é a melhor maneira de nos apoiar para que continuemos trabalhando duro todas as semanas para trazer o melhor conteúdo para você. Então, obrigado por estar aqui. Seja como for, muitos moradores das ilhas e marinheiros que navegam por essas ilhas dizem ter visto navios fantasmas, embarcações à deriva, sem tripulação e em perfeito estado. São cascos que parecem ter sido abandonados às pressas, com o café ainda quente ou a comida servida na mesa, como se a tripulação tivesse desaparecido num instante. Um caso famoso de barco fantasma diretamente ligado à região é o do iate de recreio Connemara 4. Este elegante barco foi encontrado à deriva no Atlântico, ao sul das Ilhas Bermudas. O iate foi descoberto por um cargueiro no final de setembro de 1955. O barco havia se tornado uma casca vazia flutuando sem rumo. Não havia ninguém a bordo. Esse fenômeno de barcos perfeitamente navegáveis, mas vazios, é uma constante nas lendas que cercam as Bermudas, deixando a sensação de que algo, ou alguém, pode levar uma tripulação sem deixar nenhum vestígio de violência ou luta. Se você chegou até aqui, é porque a aura de mistério e o charme irresistível das Bermudas o cativaram. Provavelmente você está interessado em saber como chegar, e mais importante, como aproveitar ao máximo este paraíso único. É por isso que no Mundo Sem Censura, pesquisamos a fundo para trazer as melhores informações e ajudá-lo com isso. Chegar às Bermudas é surpreendentemente fácil através do seu principal aeroporto, o Wade International Airport. Da América do Norte, os voos são rápidos, com trajetos de pouco mais de 2 horas a partir de hubs como Nova York. Da Europa, há opções diretas a partir de Londres, com um voo de aproximadamente 7 horas. Para a maioria dos viajantes, incluindo cidadãos da União Europeia, Estados Unidos e Reino Unido, não é necessário um visto tradicional, apenas um passaporte válido. Uma das curiosidades das Bermudas é que, como você pode ver neste vídeo, não é permitido alugar carros para visitantes. Por isso, a melhor maneira de se locomover é alugando uma scooter ou moto, que custa cerca de $60 por dia, ou usando os ônibus e balsas públicos, que são muito eficientes e oferecem vistas incríveis. É importante saber que as Bermudas são, sem dúvida, um dos destinos mais exclusivos e caros do planeta. Os preços refletem a qualidade e a distância. Por exemplo, um jantar para 2 pessoas em um restaurante de gama média alta pode custar entre $100 e $200. Quanto à hospedagem, a exclusividade também tem seu preço. Um quarto padrão de gama média custa a partir de $350 por noite, enquanto um resort de luxo ou suíte com vista para o mar pode custar de $800 a $3.000 por noite. Sua viagem deve se concentrar na beleza natural incomparável. Por isso você não pode perder as praias cor-de-rosa, especialmente a Horseshoe Bay Beach, cuja areia adquire sua cor única do coral triturado pelos belos peixes papagaio. Para viver a aventura nessas ilhas, o melhor é experimentar o mergulho. Esta ilha tem mais naufrágios per capita do que qualquer outro lugar do mundo. Então, descobrir suas profundezas também é algo único na Terra. Um mergulho guiado para ver esses tipos de vestígios históricos custa cerca de $150. E se você procura uma experiência verdadeiramente única, explorar a caverna de cristal, Crystal Caves, com seus lagos subterrâneos, ou reservar uma excursão de pesca em alto mar, pode ajudá-lo a viver realidades de exclusividade e aventura incomparáveis. A gente do Mundo Sem Censura
Espero que este vídeo tenha ajudado você a descobrir e curtir as Ilhas Bermudas, uma das joias mais fascinantes e misteriosas do planeta. Se sim, não hesite em deixar um like e um comentário. É a melhor maneira de nos ajudar a continuar trabalhando para trazer a você, todas as semanas, conteúdos tão interessantes como este. Vídeos como este que você pode ver a seguir para curtir a beleza e as curiosidades de outro dos lugares mais fascinantes do planeta. Clique nele. Você vai curtir!